O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, participou no domingo de uma videoconferência do G20 com ministros da saúde de outros países, inclusive com a presença do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. E o que ficou resolvido ali? Bom, praticamente nada, mas eles trocaram ideias e vão se comunicar digitalmente, cada qual procurando mostrar o que é que tem sido feito em seus países e dado certo. Foi muito importante a participação dele, ele assumiu nessa semana e já no domingo encarou essa videoconferência aí com o ministro de Saúde de outros países. E ele agora está pondo fé nos resultados dos testes em massa, que vão ajudar a acompanhar a evolução do coronavírus para definir as estratégias do seu ministério. É muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Pois é, 2,5 milhões de testes foram encaminhados aos estados. É muito pouco diante da necessidade, mas devem chegar em breve mais, né? Os 23 milhões e tanto de testes para que realmente nós possamos controlar essa doença, como estão fazendo países adiantados do mundo, né? Não é muito fácil, sem os testes, acompanhar a evolução da doença. Então o Brasil começa agora. E eu gostaria de puxar um assunto com vocês, que é o seguinte, é muito fácil criticar os nossos governantes pelos recursos que destinam, especialmente a áreas que são as mais importantes, né? Saúde e educação. Sempre se ouvem queixas a respeito dos recursos. Os recursos não têm faltado. Agora, diante de uma epidemia que virou pandemia, como essa do coronavírus, não há dirigente que possa prever o alcance que vai ter isso. Então nós estamos vendo aí que muitas UTIs estão sendo insuficientes, mas há outras que ainda têm vagas. É muito difícil chegar para um secretário de saúde e, sem nenhum motivo aparente, mandar recursos para instalar, por exemplo, UTIs, hospitais de campanha e tudo mais. Então, eu acho que nesse momento aqui, é muito fácil querer pôr a culpa, é do ser humano, né? Errar é humano, mas pôr a culpa nos outros é mais humano ainda. Então, muito disso está acontecendo, se deve à surpresa que pegou o mundo com essa variação aí do H1N1, que não é outra coisa, esse coronavírus. Foi uma variação para pior de cepas que nós já conhecíamos e que já tinham sido combatidas, até com vacinas. E está difícil de chegarmos numa vacina, por quê? Porque extrapolou. Ninguém esperava que fosse acontecer isso. Sabe-se lá como é que começou lá na China, em Wuhan. Mas o fato é que pegou todo mundo de surpresa, e não é só o Brasil. Países avançados da Europa demoraram para tomar iniciativas, veja a Itália, veja a Espanha, né? Os Estados Unidos com um número aí enorme, quase 800 mil casos. Então é muito difícil, fácil atirar pedra, mas nessa hora a gente tem que entender que ninguém esperava. É como o temporal, né, que dura aí um mês e que arrasa com as cidades. Nenhum país do mundo tem uma prevenção para evitar o estrago que é feito. Então, no caso da saúde, então, me parece elementar esse tipo de colocação, porque o governante não vai investir dinheiro quando está faltando em outros setores para uma coisa que não existe ainda. Falar, não, mas no futuro nós vamos ter uma pandemia. Não dá para prever isso, né, Cláudio? Não dá, mas dá para estruturar o setor de saúde pública de maneira a atender eventuais necessidades mais, né, enfim, fora da curva, digamos assim. Né? Todos nós, todo o planeta está sujeito, por exemplo, a fenômenos naturais, tragédias naturais, né, que podem, de repente, exigir, né, demandar uma estrutura de saúde pública minimamente decente. Né? E é o que nós não temos aqui no Brasil. É claro que nenhum país podia estar preparado para enfrentar uma pandemia nos termos do Covid-19. Isso aí foi verificado em todo o mundo, mas os países que tinham uma estrutura de saúde minimamente mais
mais adequada, ou enfim, onde os dirigentes, onde os políticos de fato investem em saúde pública, nesses países se deram melhor, a sua população se deu melhor. Aqui no Brasil, o que há é muito papo furado. O que temos são os políticos que se elegem prometendo investir em saúde e educação e não fazem nada disso. Eles fazem no máximo transformar a educação em slogan de governo, como foi o caso da Dilma, pátria educadora, não sei o quê. E foi talvez um dos momentos mais críticos da história da educação no Brasil, ou da deseducação no Brasil, foi exatamente naquele período de falta de investimentos, etc. E saúde pública é a mesma coisa. Tem uma história que você estava falando, Zé Paulo, eu estava me lembrando. Tivemos no Brasil um ministro da Saúde chamado Alceni Guerra. Quando ele foi ministro da Saúde, ele fez algumas coisas interessantes, também, como todos os outros, não investiu como deveria em saúde pública de maneira maciça, mas fez alguns acertos. Um deles foi o de investir fortemente na qualificação, na estruturação da rede SARA de hospitais, que é um dos orgulhos aqui de Brasília e tem também em outras cidades, a rede SARA de hospitais, que é um hospital público voltado para a recuperação, sobretudo de acidentados, enfim. Bom, o fato é que esse ministro deixou de ser ministro, ficou ali caiu no esquecimento, passou décadas fora do circuito, enfim, de repente ele voltou para a política lá no seu estado, no Paraná, e sofre um acidente pavoroso. Ele fraturou dezenas de ossos, 50 e tantas fraturas no corpo, só para você ter uma ideia da gravidade do acidente. O que é que aconteceu? Ele, depois de estabilizado o estado de saúde dele, ele foi transferido para o SARA, aqui em Brasília, Ele foi transferido de onde estava, acho que no Paraná mesmo, e acabou aqui no SARA para iniciar um processo de recuperação que levou aí 5, 6 meses. E por coincidência, eu estava num restaurante aqui em Brasília quando ele chegou para jantar, com 2 muletas, amparado em 2 muletas. Era a primeira noite que ele saía do hospital depois de 5 ou 6 meses de tratamento intensivo, de recuperação, etc. e tal. E assim, eu só estou contando essa história para dizer o seguinte: o que salvou o ex-ministro foi o investimento que ele fez no hospital público, Os nossos políticos não investem em saúde pública porque eles partem do princípio que não precisam disso, nunca vão precisar disso. Porque eles recorrem ao sírio-libanês, ou hospitais desse padrão. Eles têm planos de saúde maravilhosos, que lhes garante UTI aérea, lhes garante, enfim, os melhores tratamentos no Brasil e no mundo. Então eles não estão nem aí para a saúde pública. A saúde pública no Brasil só vai ser estruturada decentemente pelos nossos políticos quando eles forem obrigados a usá-la. Aí sim a gente vai ter esperança de um SUS, que dignifique mesmo o esforço que nós todos fazemos para sustentá-lo. É verdade, Cláudio, Cláudio você Humberto. lembrou do Alceni Guerra, e eu acrescentaria mais. Ele foi um ministro injustiçado, ele foi ministro da Saúde do governo Collor e ele comprou bicicletas para agentes de saúde percorrerem locais de difícil acesso. No entanto, alguém resolveu acusá-lo de estar superfaturando. Eu até me lembro da bicicletaria onde ele comprou as bicicletas, a bicicletaria do Pedro, lá em Curitiba. E não tinha acontecido nada de superfaturamento, mas quem é que segura uma onda de acusações como aquela? Ele acabou caindo do cavalo injustamente, ele que, como deputado, foi o responsável por ampliar a licença paternidade. Então eu faço aqui a minha justiça ao Alceni. Ele teve alguns acertos e talvez o principal deles, na minha opinião, foi o fato de ter criado o programa que garantiu naquela ocasião e até hoje garante medicamento gratuito para os portadores de HIV.